Boa noite. Vamos começar mais uma live com um convidado hoje. Robson está entrando. Está entrando. Boa noite. Oi, querida. E daí, Maguidinha querida, como é que tu tá? Tudo bem, graças a Deus. Tudo certo. Tu sabe que eu escrevi aquela hora ali pra ti no WhatsApp, e tudo nos trinks. E aí eu me lembrei que isso é antigo, né? Isso só mostra na cidade. É, mostra que a gente tem um DNA bom, né? Com Uma data, certeza. uma data de nascimento antiga. DNA, data de nascimento antiga, adorei. E Ai, aí, me conta, querida. como é que tu tá? Tu tá onde hoje? Tá em São Paulo? Tá no Rio? Não, tô no Tá Rio, onde? tô no Rio, tô Tá no no Rio. Rio. Que Tô aqui no maravilha. Rio. E aí, Então, Maguidinha? hoje vamos bater mais um papo novamente, né? Vamos hoje falar sobre a pedagogia da vida, que foi uma coisa que você comentou na live que nós fizemos, né, há um tempinho atrás, e me deu uma curiosidade, me deu muito assim, vontade de ouvir você, de trazer isso aqui para o nosso público querido, entender o que é isso, né? Que conceito é esse aí que você falou que trabalha com isso? Não é isso, Robson? Sim, sim, sim. Na verdade, assim, essa pedagogia, primeiro que não sei nem se a palavra é pedagogia, sabe, Magda? Eu falo as coisas, mas depois eu não sei se é o conceito certo, né? Porque eu trabalho tanto com adultos que eu acho que é mais andragogia da vida. Mas acho que é muito mais nessa didática, Sim. né? Que a vida traz. Então, pedagogia nesse sentido didático, né? Que a vida nos traz. Eu particularmente acredito, Magda, que, que a vida ela é uma grande professora, né? Uhum. E eu acho que tem uma coisa que é muito legal, que é assim, é, quando a gente vai fazer um curso ou alguma coisa, né? O professor vai lá, nos ensina e depois nos põe à prova. A vida ensina a partir da prova, né? Sim. É naquele tombo que tu caiu que tu vai, poxa, agora eu tenho que levantar e como é que eu levanto? E então é um pouco disso, né? Misturado com um pouco da coisa que eu acho que é muito bacana, que é esse lifelong learning, esse aprendizado ao longo da vida, né? Porque eu estava refletindo esses dias, Magda, sobre um conceito assim que eu acho muito interessante, assim, que às vezes a gente fala as coisas, a gente está tão no nosso automático, no nosso cotidiano, que a gente não se dá conta, né? Não. é, de um processo de formatura. Por exemplo, se eu te perguntar, tu é formada em quê? Aí tu diz, sou formada em psicologia. Ser formado significa te colocar numa forma, Forma. É. né? Então, assim, eu, tu, a Helena, as pessoas que nós conhecemos, nós passamos por uma forma, né? Uhum. Tudo bem, isso tem uma coisa legal, falando de educação do ponto de vista formal, por exemplo, assim, se eu quiser ir numa psicóloga, é melhor que ela seja formatadinha, né? Dentro de uma forma que tenha estudado, ou pelo menos tenha tido algum tipo de conhecimento técnico lá, Algum teórico, embasamento né? teórico. Isso, né? É mais legal essa pessoa do que aquela pessoa que só viu o vídeo no YouTube, né? Um médico. Eu sou médico formado pelo que? Assisti todas as temporadas de Grey's Anatomy. Grey's Não vai Anatomy. rolar, né? Então, assim, eu prefiro alguém formatadinho. Mas eu acho que tem tanta coisa, Magda, que passa às vezes diante dos nossos olhos, assim, que a gente não percebe, que é a vida nos dando um tapa na cara, assim, sabe? Tipo, O tempo oi, todo. acorda. Ou, sabe? E aí eu conhecia já alguns anos atrás, assim, ainda não consegui fazer um curso com ele, mas eu quero fazer, que é um cara aí do Rio, eu acho que ele é até, que é o Márcio Balas, que é um palhaço. E ele fala muito essa questão, assim, de que
se a gente nega essa espiritualidade que às vezes a vida nos mostra nessa pedagogia da vida, né? Ela nos mostra essa coisa assim, atenção para isso. E a gente fica, não, tá, depois. Tá, depois. Uma hora ela vem e está, olha, eu te dei umas migalhazinhas aqui para ti, e aí agora tu vai ter que, né, te virar. E assim, eu não sei se eu cheguei a te contar, mas recentemente eu descobri que eu estou com diabetes. Sério? Né? Sério, sério. Eu fui tirar 2 sisos, né? Acabei com o resto do juízo que eu tinha. Né? Não tenho mais juízo nenhum. Já não era muito bom com os sisos. É isso que eu ia falar. Agora piorou de vez. Agora, assim, foi ribanceira abaixo. E aí, tipo, não parava de sangrar, não fechava ali o ferimento e tal, né? A cirurgia. E, enfim, resumindo a ópera, perdi um monte de sangue, fui parar no hospital de pronto-socorro aqui de Porto Alegre, né? E lá a pessoa, tá, tu é diabético? Eu não sei. Não, né? Mas tu tá com quase 400 aqui de glicose, não sei o quê. E tava lá, e por isso não dava aquele negócio ali, né? E aí, assim, eu acho que esse é um exemplo que aconteceu comigo da vida, dizendo assim, eu te avisei várias vezes, te cuida, faz isso, faz aquilo, papapá, para que tomar aquele suco, para que fazer aquela coisa. E aí a vida me deu a rasteira, tipo assim, tá bem. Tanto os males o menor, né? Obrigado por ser uma diabetes e não ser um câncer, né? Então, assim, eu acho que isso é um exemplo, claro, que é um exemplo prático. E aí, Magda, a vida, na minha opinião, ela te dá essas oportunidades de aprendizado e tu aprende com isso se tu quiser, né? Porque agora eu tenho uma escolha. Eu vou cuidar um pouco mais da minha alimentação, da minha saúde, das minhas caminhadas, dos meus exercícios físicos, ou eu vou dizer assim, foda-se a diabetes, eu vou continuar como eu estava, né? O que eu quero para mim? Essa que é a grande questão. Então, é isso que eu falo, assim, sabe, Magda? Que muitas vezes, assim, pessoas que aparecem na nossa vida, tu não tá na minha vida à toa, nós não estamos fazendo isso aqui à toa. As pessoas que entraram aqui são as melhores pessoas que podiam estar aqui nos ouvindo, né? Mas se for só 2, se for ninguém, sei lá, alguém vai olhar isso depois. Que bom. Se ninguém olhar, foi bom para mim, foi bom para ti, entendeu? Então, eu acho que essas coisas, assim, e eu sempre fui um cara muito racional, né? Reiki para mim era uma palhaçada, uma idiotice. A própria constelação familiar, que bonequinho se mexendo, que nada, né? Cara, eu tô falando de um passado lá atrás, né? Para mim, a coisa tinha que ser 2 mais 2 é 4, acabou, não tem tarô, não tem cartinha, não sei das quantas, não tem anjo, não tem nada. É eu que estou fazendo o meu negócio aqui, conexão com a terra. Que terra? Que mãe terra, né? E aí eu comecei essa modificação assim em mim quando eu fiz, né, a minha formação em Renascimento, né, que é aquele curso que nós nos conectamos, né, Magdinha? E isso foi isso o quê? Há 12 anos atrás, mais ou menos, tá? E aí ali eu comecei, não, para aí, tem uma parada aqui, né? Tem uma coisa que não preciso negar as coisas, não preciso negar a minha racionalidade em detrimento de todas as outras coisas que pode acontecer, né? E aí abriu-se um universo novo para mim, graças a Deus eu tô curado dessa doença chamada só racionalidade, né? Mas é muito bacana, assim, de ver como as pessoas, as circunstâncias, os tapas na cara vão acontecendo e se a gente não tiver ligado nisso, se a gente não tiver percebendo que isso está acontecendo, a gente perdeu a grande aula que é estar vivo. Sim. Isso, para mim, é pedagogia da vida. A palavra pedagogia já fala um pouco sobre alguns conteúdos, algumas informações que a gente traz para ensinar algo, né? Eu gosto muito de falar assim, eu entendo da seguinte maneira. Quando a gente fala em vida, eu entendo que a gente está falando de universo, aonde a gente mora, né? O universo, ele é grandioso. E aí a gente tem aí várias dimensões em nós, né? A nossa dimensão corporal, a nossa dimensão mental, né? São as emocionais, espirituais, todas elas. E Olha essas aqui, ó. vozes... Ai, que linda! Mental, espiritual e físico. Olha que lindo!
Então, eu acredito assim, que todos esses corpos, essas falas, essas dimensões, cada um dê o nome que quiser, que tudo igual a mesma coisa, elas conversam conosco o tempo inteiro. A gente tem várias instâncias em nós que precisam ser ouvidas, né, e integradas. E eu entendo que a gente tem, porque acho que a última que a gente pode chamar de alma ou espírito, tanto faz, é a que tem a conexão com o divino, que tem a conexão com aquele que sabe tudo, com aquele que está aí, né, que nos formou, e pode ser uma energia de amor, pode ser o que for, cada um dê o seu nome. Cada um dá o Então, nome que quiser. essa alma, esse espírito, na minha opinião, a minha alma, que lança no universo, que lança na vida as experiências que a gente precisa passar. Tanto pessoas quanto situações. Então, quando a gente fala da pedagogia da vida, a gente está falando que a vida conversa conosco 24 horas por dia. Por que 24 horas por dia? Porque a gente dorme e sonha. Sim. Quem lembra de sonho? O nosso inconsciente está ali conversando com a gente. Então, sabe, Robson, quando você dá esses exemplos todos, né? Quando chega na matéria, quando chega no corpo, que é o que acontece com todos nós, né? Não existe ninguém sem nenhuma dificuldade ou algum problema ou alguma questão em desequilíbrio, por exemplo. Quando chega, é porque está conversando. Né? E aí é uma informação que é um aprendizado para a gente. E a gente tem aí uma série de teorias e de profissionais que atuam, né, com a linguagem do corpo, a associação que a gente faz do corpo, das doenças com as emoções e por aí afora. Né? Então, esse tema, quando a gente vem trazer, da minha percepção, né, da pedagogia da vida, como você bem tem colocado esse tempo todo, são essas situações todas que acontecem conosco, desde a pequenininha até a maior, como elas nos impactam. E a pedagogia da vida nada mais é do que você aprender com isso que está chegando para você, que nada mais é você que está buscando e que está atraindo, que está chamando para você. E isso dá muita... Eu percebo isso até na minha prática, como psicóloga, consteladora, renascidora, eu percebo isso, assim, uma certa revolta de muita gente, né? Que fica muito invocado, que fica meio preocupado, que fica revoltado mesmo, né? Com as situações que estão ali acontecendo, a nível pessoal, a nível familiar, a nível cultural, a nível mundial, social, né? Que tudo é um aprendizado. Um aprendizado eu comigo mesmo, um aprendizado eu e você, um aprendizado eu com a minha família, alguém da minha família, um aprendizado com um grupo maior, até a nível de mundo, como a gente está tendo com a pandemia, por exemplo, com o vírus, que a gente precisa ter muito respeito para esse aprendizado que a gente está aí, de alguma certa forma, tendo que viver. Então, assim, se a gente entende que essas atitudes todas, essas pequenas situações, né, são conversas da vida conosco, o que a gente tem que fazer? Quando a gente está assistindo uma aula, o que a gente tem que fazer? Prestar atenção na bodega da aula, prestar atenção no que o professor está falando, naquele conteúdo que está sendo passado, naquilo que eu estou buscando aprender, porque quem é que está fazendo esse papel? Somos nós, né? Acho que você deu uma paralisada aí, não foi? Deu uma paralisada, agora voltou, mas eu tô te ouvindo. Você estava só chupando aí. Deu uma trancadinha no vídeo aqui, mas eu continuei te ouvindo bem. Assim, tava... Eu vi você. Aí eu comecei a pensar assim, gente, será que o Robson está aqui? Será que ele já foi para onde? Tô aqui. Tá me vendo? Tá me ouvindo? Eu tô te vendo. Tô te vendo. Então eu acho isso muito sério, sabe? Gosto de falar com você, de ter live com você, porque você traz também uma leveza e uma coisa gostosa de ouvir, né? Porque falar dessas coisas que são sérias e pesadas, a gente tem que falar com mais leveza, né? Tá, ele tá travando. Robson está travando. Tem bolinha em você. Tá dando umas travadinhas, mas assim, tá cortando, mas eu tô te ouvindo bem. Eu não sei se tu tá me ouvindo aí. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tô te ouvindo e vendo. Tá. Magda, assim, ó, nem sempre eu fui leve. Acho que essa é uma coisa que eu gosto de dizer, assim.
eu sou um ex-viciado, tá? É, eu sou um ex-viciado em raiva. Oi? As emoções viciam. As emoções viciam. Agora travou Pensamentos, de ver. sentimentos. Não, eu tô te vendo. Tô te vendo e tô te ouvindo. Ah, então tá. Não, é que você tinha travado para mim aqui. Não, eu estava dizendo que eu Ah, sou um ex-viciado em raiva. Nem sempre eu sim, fui ouve. assim, né? Eu nem sempre falei com leveza, nem sempre levei as coisas com leveza, né? Eu já Uhum. fui muito tenso, eu já fui muito ansioso, isso graças ao bom Deus há muitos anos atrás, né? Então, eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de humor, né? De tirar o sarro. Então, assim, eu vou tirar sarro das coisas assim que estão acontecendo comigo, porque ok, né? Eu assisti uns anos atrás, Magda, eu não lembro o nome dele agora, professor Paut, alguma coisa assim. É, enfim, deve ter no YouTube aí. Eu lembro que a palestra dele chamava The Last Lecture, a última lição, né? Uhum. E eu gosto da palavra lecture em inglês, que ela é lição, palestra, mas ela também pode ser um esporro, né? Ela também pode ser assim, quando eu vou te dar um xingamento, eu vou te dar uma lecture, né? Então, assim, eu não sei exatamente qual era o sentido ali, né? Mas para mim serviu para tudo. E, e esse era um professor acho que era de Stanford, tá? Não lembro agora, tá? Depois, quem quiser depois pesquisar e dar uma olhada aí, vai procurar lá a última lição, deve ter uma tradução assim em português. E ele foi um professor que recebeu o diagnóstico de câncer do pâncreas, tipo assim, tava no final da vida, né? Tipo, tava super saudável, super bem, até ele começa a palestra dele fazendo umas flexões, né? Dizendo assim, ó, eu desafio alguém da plateia a fazer mais do que eu, tipo assim, né? E eu tô com câncer, tipo, né? E ele falou uma coisa, e aí tinha uma repórter entrevistando ele, dizendo assim, você já se perguntou por que eu, né? E aí ele falou assim, por que não eu? Essa é a primeira questão, né? Por que tem que ser o meu vizinho? Por que tem que ser, né, uma outra pessoa e não eu? Por que eu sou mais merecedor ou menos merecedor, né, de estar nessa situação? Sim. E aí ele falou assim, eu estou jogando com a vida e eu estou jogando com as cartas que a vida me deu. É como num jogo, tu não escolhe as cartas vêm, você vai ter que jogar com elas, entendeu? Nas minhas cartas veio câncer. Ok, eu vou isso, né? E aí ele fez, durante um bom tempo, ele fez assim vídeos ensinando os filhos como é que se barbeava, que os filhos eram pequenos, fazendo pequenos vídeos de conselhos para quando ele morresse, né? Eu tivesse guardado esses vídeos para os filhos, foi para Disney com eles, aproveitou, tipo assim, aproveitou, eu vou aproveitar enquanto tiver vida, parou de trabalhar e bora para frente, vamos viver o que dá para viver, né? E aí ele falou assim, de uma hora para outra minha família foi posta num precipício, né? Meus filhos e a minha esposa vão ser jogados nesse precipício. Então eu tenho duas escolhas: ou eu os vejo cair, ou eu trabalho nas redes para segurá-los lá embaixo, né? Então assim, eu acho, Magda, que essa pedagogia da vida é isso, sabe? É olhar com leveza até para coisa ruim, né? Sim. Porque assim, eu tô tendo que fazer insulina, todos os dias eu tô aplicando uma injeção em mim mesmo. Eu não posso esperar que a Helena faça isso, eu não posso ir no hospital para fazer um negocinho desse tamanho que vai ser aqui na minha barriga. É chato, é duro, é doído ter que estar te espetando, né? Mas obrigado por ainda ter a insulina, por ainda ter esse remédio, por ainda ter essa opção, né? Então, assim, Sim. e quantas pessoas sobrevivem com isso a vida toda? Então, assim, eu posso olhar para isso como sendo um coitadinho, dizendo, putz, que droga, porque eu, papapá, papapá, ou eu posso fazer o que tem que ser feito. Eu sempre fui a pessoa que tem que fazer o que tem que ser feito. Tipo assim, né? Agora, como tu bem sabe, eu estou fazendo uma transição de carreira, né? A partir de 2022 eu vou ser full-time, né, empreendedor, que sempre foi o meu sonho, eu sempre fui empreendedor. Durante um tempo eu fiquei ali com carteira assinada, mas agora eu estou voltando para isso. E a grande questão é assim, ó, e eu conversei com o meu terapeuta
e foi muito engraçado. Eu falei para ele assim, cara, eu tô assim, ó. Sabe aquela pessoa que tá com paraquedas na beira do avião, ali da portinha do avião, se jogando e com medo que a porra do paraquedas não abra? Aí ele falou a coisa mais bonita assim que eu ouvi, acho, nesse ano. Ele falou assim, Robson, por que que tu precisa de paraquedas se tu tem asas? Ai, que lindo! Se E aí eu joga! falei assim, são essas pessoas assim que vêm te dar esse tapinha na cara, porque a vida não tem voz, né? A vida tem vozes. A vida Sim. tem a Magda me dizendo algumas coisas. A vida tem a Helena, tem a minha mãe, tem o meu pai, tem o cara que estava aqui na porta me pedindo dinheiro. Entende? A vida tem, ela me ensina o tempo todo nessas vozes. E quando não tem voz nenhuma, é o meu sonho, né? Eu estava contando para ele de um sonho que eu tive recentemente aqui, que eu enxerguei uma luz e uma pessoa perto de mim. Eu não sei, eu falei assim, foi tu que esteve aqui perto de mim, porque era muito nítido. Senti a porta da minha casa batendo. É um espírito, é alguém que veio aqui, sei lá, tomara que seja, né? Porque era uma vibe boa, não era uma vibe ruim, entendeu? Então, assim, tá tudo certo. Não sei se eu tava enlouquecendo, se eu tinha tomado uma ayahuasca a mais, não sei. O fato é que aquilo ali foi legal, entendeu? Então, assim, ó, é, quem não tem problema, né, Magda? Quem não tem uma coisa para Nossa, solucionar, quem não tem uma emoção ali, né? Eu já tive, tu já foi testemunha de algumas coisas, de papos que a gente já teve fora da telinha aqui, né? E bola pra frente. Segue o baile, entendeu? A vida vai te dar outra chapuletada amanhã. Não pensa que é hoje, tá? Que né? E assim, ó, ela não faz isso porque ela é má. Ela faz isso porque eu estou conectado com essa consciência maior mesmo, como tu diz, tá? Eu acredito e que a todos gente que pede, nós né, viemos todos de Robson? um... E nós somos filhos da mesma fonte, Sim. né? E eu gosto de olhar assim, Magda, sabe? É, tem um carinha, depois você procura ele aí, é um menino de 19 anos, tá? Israel Cairós. Eu conheci ele pela mãe dele, que é uma pessoa que eu sigo há muito tempo, que é uma pessoa que eu gostaria muito de conhecer pessoalmente, que é a Tânia Mujica. E ela, para mim, assim, um ser mega iluminado, assim, né? E filho dela também é um serzinho, assim, tipo, muito iluminado. E ele faz uns raps que ele chama de rap existencial. Eu nem gosto de rap, o ritmo, assim. Mas eu parei para ouvir. Se eu vou me abrir para esse novo, como que é esse rap existencial, né? E ele faz umas frases, assim, umas palavras, umas rimas. E tem uma dele que diz mais ou menos assim, que quando o astronauta sai, né, para fora do planeta Terra, o que ele enxerga é só um corpo único, né? E se nós pararmos para pensar, nós somos uma célulazinha desse grande corpo chamado Terra, né? Aham. E eu vim para ser uma célula de educação. Eu vim para ser uma célula que ajuda as outras pessoas a aprender. Eu aprendo e ensino. É esse o meu problema. É esse o problema que eu tenho que resolver, tá? Então, o que é um câncer, Magda? Um câncer é quando uma porcaria de uma célula resolve ser egoísta. Tipo assim, não quero mais brincar. Não quero mais ser professor, eu vou ser bancário. Puta que pariu! Você veio para ser o quê? Educador. Você mandou para o universo o quê? Educação. E aí você vai ser o quê? Vai ser bancário? Vai ser balconista de loja? Nada contra, né? Mas tem gente que veio para ser balconista de loja. Tem gente que veio para ser gari, para ser médico, para ser qualquer coisa, para ser psicólogo. Entendeu? Então, assim, quando a gente começa a negar a nossa essência, nós somos um câncerzinho no planeta. Porque a gente não está fazendo aquilo que a gente veio para fazer. É. Então, o A nosso, nossa o nosso maturidade. grande problema é que nós adoecemos esse grande corpo celeste do qual nós fazemos parte, quando nós deixamos de lado a nossa essência para viver aquilo que é o material, que é o etéreo, que vai embora daqui a pouco, entendeu? Que eu acho que o que fica é o mental, é o espiritual, é a conexão, entende? Se você morresse hoje ou eu, vai ficar essa conexão, né? Uhum. Eu tive uma perda agora nessa semana, na segunda-feira eu perdi um grande amigo, um professor fantástico, Mauro Nogueira, né?
a esposa dele comunicou para nós dizendo assim, Mauro voou. Eu achei poético demais, lindo, né? Ele tava brigando já com câncer, já tinha uma certa idade e tal, mas foi uma das pessoas assim que me ensinou de uma maneira tão linda, tão bonita, assim, sem violência, sabe? Com muita força, com muito poder, com muita energia, mas sem violência, sabe? E eu captei dele isso. Eu uso hoje uma pulseirinha dessas aqui, ó, né? Porque ele usava uma pulseirinha assim. E eu achei aquilo fantástico. Só que a dele era uma chambala, né? A dele era aquele tipo um terço árabe, né? A dele era grandona. E eu falei assim, Mauro, o que você usa isso aqui? Ele falou assim, eu era muito ansioso. Eu preciso dessas bolinhas para me acalmar. E eu falei assim, cara, que ideia isso? Vou comprar uma dessas para mim. E durante muito tempo ela ficou guardada na gaveta porque eu tinha vergonha de usar, porque achava, o que vão pensar de mim? Eu falei, foda-se, né? Eu sempre gostei e vou usar, né? Então, assim, Magda, até mesmo na morte do Mauro, a esposa dele falou assim, ele voou. Olha que lindo isso, né? É. E aí, o corpo dele se foi, mas tudo que ele representa para mim, representou para todos os colegas daquela turma, ficou. O legado não é um corpo. O legado é o que nós construímos e deixamos aqui para esse planeta. Então, por isso que hoje eu sou uma pessoa, Magda, mais leve, porque eu me conectei de fato com a minha essência, com quem eu sou. Qualquer coisa diferente do que eu estava fazendo, né, de dar aula, coisa parecida, não sou eu. Então, o que adianta ficar dando esse murro na ponta de faca? Porque a vida vai dizer assim, meu, vai para a escola, vai ensinar, vai ser professor. Olha só, a Magda está precisando. Eu, não, quem sabe eu vou fazer outra coisa que dá mais dinheiro. Não é dinheiro meu problema é ter dinheiro e fazer o que com isso? Né? Correr para ter dinheiro para depois estragar a saúde e aí depois gastar o dinheiro para consertar a saúde que tu não precisava ter estragado? Se der tempo, Qual é a né? lógica disso? A vida é uma grande pedagoga, né? É, A vida é uma grande verdade. pedagoga. Magda, antes de E você falar mais uma coisa, eu quero te dizer o seguinte, ó. Acho que foi a sua irmã que na outra live te xingou, né? Porque você não estava deixando eu falar. E hoje você está tão caladinha. Eu quero dizer assim, ó, hoje, volta, hoje Magda, eu volta. estou comportada. Volta que eu adoro te ouvir também, é Eu um vou, bate-papo, eu tô eu falando vou me muito aqui hoje. empolgando. Eu vou me empolgando, eu vou falando. Vamos tocar ficha aí no Instagram, azar do goleiro. Agora você deu uma travada. Agora você voltou. Tô Mas isso que aqui, tô você está aqui. falando é muito sério. É muito sério, muito bonito, porque se as pessoas pudessem se disponibilizar para trazer um aprendizado, uma compreensão maior de tudo o que acontece com elas, principalmente elas entenderem que são elas que atraem, são elas que buscam, são elas que pedem, que solicitam, lança-se no universo. A minha essência, ela joga no universo aquilo que eu preciso, exatamente, nem mais nem menos. E aí, se eu me coloco à disposição de, sabe, ampliar a minha escuta, abrir todos os meus sentidos para conseguir compreender de alguma forma, em algum momento, porque nem sempre essa compreensão ela se dá assim tão redonda. Né? Às vezes Uhum. ela vem por essas outras vozes de pessoas, de coisas que a gente assiste, que lê, que ouve. Né? E a gente tem que, enquanto a resposta não está redondinha, calada dentro de nós, é importante que a gente se coloque à disposição da resposta. Porque se ainda incomoda, se aquilo ainda incomoda, é porque não tem ainda o entendimento e a compreensão daquele fato que eu estou vivendo. E tá tudo certo, porque ninguém é perfeito. Na terça-feira, acho que foi essa terça-feira, eu falei da outra face do imperfeito, que é a beleza. Qual é a beleza do imperfeito, né? Porque todos somos tão imperfeitos, né? E a busca de se melhorar nunca vai ser alcançar a perfeição. Vai ser se melhorar para poder Uhum. galgar niveizinhos, né? Do joguinho da vida, né? Do jogo da vida. E aí, quando a gente se coloca nesse lugar de compreender, a gente sai das resistências e das reatividades emocionais que nos aprisionam, né?
Então, trazer um olhar de compreensão maior, né? Tá, para, porque assim, se a gente não para, Robson, para fazer uma análise, para poder observar, a gente nunca vai se abrir para poder compreender, entender nada. Fica só no automático, 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 que é o que acontece quando a gente desenvolve algo no corpo. Porque outras áreas, as outras instâncias estão conversando conosco e a gente não está dando muito ouvido, a gente meio que fica surdo, fica cego, fica impaciente, né? Cansado, e está tudo certo, porque o meu aprendizado precisa vir a partir daquilo, né? Então, o lamentar, se fosse diferente, se meu pai e minha mãe fizessem assado, se eu tivesse feito isso, eu não sei quanto tempo atrás. Não era tanto tempo atrás que eu tinha que fazer, era agora. Agora que a ficha está caindo, né? Que a consciência está chegando em relação a determinadas coisas. E aí se colocar disponível para essa pedagoga, que é a vida, que são todas as situações, as circunstâncias que a gente vive. E se pode buscar vários recursos para isso, né? Pelo amor de Deus. Então, esse estado de atenção, aí a gente tem uma série de recursos que a gente escuta e cada um vai buscar aquilo que tem mais afinidade. O mindfulness, meditar, né, da vida, que aí se emprega isso dentro das empresas, emprega isso no consultório, emprega isso não sei aonde. Então, não existe outra maneira que não seja você estar atento a você mesmo se você não parar. Né? Alguns minutos por dia, por exemplo, já é o suficiente. Não precisa ficar meditando uma hora, né? Não tem essa prática, né? Claro. Basta um Sim. minutinho. E Magda, nessa pedagogia aí da vida, eu acho que a vida é a grande pedagoga e nós somos o caderno. Né? Nós somos o caderno, a gente vai escrevendo, assim, né? Você falou da questão da perfeição, né? Da sua live, eu não consegui assistir, né? Que eu estava, enfim, ainda estou lá no outro momento e não consegui ter tempo naquele momento ali para fazer isso. Mas, assim, eu gosto da palavra perfeito, né? Que vem do grego, aliás, do latim, perfectum. Feito até o fim. Então, eu gosto de dizer que perfeição não é um destino, é um caminho. Sim. Não é algo que eu vou alcançar, é um processo, né? Então, assim, ó, todo dia eu dar aquela lixadinha, eu tirar aquela lasquinha, eu olhar para aquela coisinha, entendeu? Todo dia, né? Uma hora, talvez eu morra e talvez não. Com certeza eu vou morrer imperfeito. Mas eu vou morrer buscando essa perfeição. Buscando assim, tipo, poxa, hoje eu aprendi uma coisa que eu poderia ter ficado quieto. Eu poderia não ter falado. Eu poderia ter deixado a outra pessoa falar. Eu poderia ter segurado aquela raiva ali que não precisava ter sido solta naquele momento, né? Ou eu precisava soltar aquela raiva que eu já estou guardando há muito tempo, né? Então, assim, isso para mim, assim, é um ajuste fino, sabe? Lembra, Magda? Tu deve lembrar, assim como eu, tu deve ter tido aquelas televisões que tinha um botãozinho que tu ia girando, assim, né? Para dar aquela sintonizada fina. Lembra que tinha um botãozinho, né? Lembra. A gente botava um bombril na antena. Na antena. Né? Você fez isso também? Na nossa casa também tinha isso, Magda? Tinha. Tinha, né? Todo mundo tinha. Casa de pobre que não tem um bombril na antena não é casa. Mas, enfim. E aí, aquele botãozinho ali que você trocava o canal e às vezes não estava bem sintonizado. E aí, aquele botãozinho você girava para cá, girava para lá e fazia aquele ajuste fino na sintonia. Aliás, o nome do botão era, na televisão que eu lembro de casa, assim, era sintonia fina. Ele era analógico, né? Tu ficava girando, assim. Para mim, a nossa vida, a nossa existência, melhor dizendo, ela tem um monte desses botõezinhos, tá? E eles precisam... Tem uma travadinha. Né? Eles precisam girar, eu preciso trocar eles de ladinho de vez em quando, eu preciso ir girando conforme o canal que eu estou usando, a sintonia muda, né? Então, se eu estou falando aqui com você, eu preciso talvez ajustar a minha fala, o meu tom,
sei lá, qualquer outra coisa. E eu acho que não tem assim, agora eu já ajustei, tá pronto. Não, porque amanhã, outras circunstâncias vai me fazer ajustar de novo, né? Uhum. Então, eu acho assim, aprender com a vida é muito gostoso se a gente estiver disposto a aprender, né? Eu te perguntei isso uma vez, né? Como é que eu faço, Magda, para olhar para essa coisa assim, e resolver isso? E você falou, é só prestar atenção, né? Eu achei aquilo tão tranquilo também, assim, é só prestar atenção. Na verdade, eu já prestava, né? Mas aí, aquela atenção que eu prestava, ela era uma coisa física que eu tinha que botar numa mochila pesada, né? Tá, prestei atenção, agora eu vou pegar essa pedrinha aqui, vou botar aqui porque eu tenho que carregar ela. Não, não tenho que carregar nenhuma porra de pedra nenhuma, né? Eu tenho que olhar para essa pedra. É na mochila o lugar dela ou é ali no chão onde ela estava, né? Onde é que ela deveria estar? Só porque eu chutei ela, ela tem que ser minha, né? Não, talvez eu tenha chutado ela para ela assim, ó, atenção ao caminho, o caminho tem várias pedras, segue o baile, entendeu? E não ser, ó, agora eu chutei a pedra, ela me pertence, vem para cá que eu vou te carregar. Eu acho que tem muitas coisas que a leveza ou o peso da vida, nós é que damos, sabe? Sim. Eu sempre falo assim, tem gente na minha família, não posso falar aqui porque daqui a pouco estão me assistindo aí, né? Mas tem gente na minha família que eu tenho uma tristeza enorme de não poder tocar essas pessoas para ajudar elas, sabe? Mas é o processo delas, eu sei disso, e elas estão emanando isso pro universo. Mas eu vejo que às vezes assim, é só um ajustezinho fino para não carregar tanto peso, sabe? Para não precisar gritar o tempo todo, para não precisar sentir dor o tempo todo. É só aquele ajustezinho fino. É só aquela coisinha que diz assim, Mas, poxa, não precisa, sabe? mas olha só, Entende? não fica triste, não fica triste, porque você ajuda. E talvez a pessoa não expresse, porque água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Boa noite, tá falando aqui. Renascer para a Oi, vida. Ali, é a Alessandro Flacker, também é renascedora, minha parceira. Maravilha. Ah, posso falar que Então, semana que vem a gente vai dar o returning? pode, deve, por favor, né? Tá. Depois a gente fala todo momento merchandising. Tá. E o que eu estava falando? Para eu não ficar triste que eu ajudo essas Isso, pessoas. porque a sua fala, a sua postura, a forma como você coloca as coisas, os seus comentários, né, aquilo que você está ali colocando, vai chegando no outro. E o outro, ele vai, igual água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Muitas vezes a gente não tem noção do alcance, porque as pessoas não falam, não expressam, mas está tudo certo. O importante é, se você percebe que esse é o seu propósito, né, em qualquer lugar que você esteja, quando você abre a sua fala, o seu canal de comunicação, existe já, atrapalhamos a Magda, lógico que não, pelo amor de Deus, né? Existe ali, é que eu estou cansada, hoje eu estou muito cansada, é que existe ali, né, um processo que ainda não chegou no time, ele ainda está no ajuste fino, né? Ele ainda tá lento, mas ele chega lá, né? Então, essa é uma postura que eu acho muito importante para todos nós, né? Não é fácil, né? Que eu olho assim, a gente não pode esquecer que a gente tem muito caminho e jornada já, né, realizado de autoconhecimento e que a grande maioria das pessoas com as quais a gente convive nem iniciaram. Então, aquilo que é muito óbvio para nós, e a gente muitas vezes até me surpreendo com determinadas pessoas da minha família, que eu falo tanto as mesmas coisas, daqui a pouco a pessoa fala, você viu? Agora eu me dei conta. Eu falo, gente, há quantos anos eu falo isso? Aí eu falo, é o caminho de cada um. Que bom que ela está se dando, ele está se dando conta agora, né? Então isso eu acho que é assim fundamental. E eu também tenho pensado, me veio uma coisa aqui agora, quando a gente está falando da pedagogia da vida, em relação ao nosso sistema de ensino. Ele é tão chato, tão enjoado, tão repressor, tão podre, né? Que quando se fala em pedagogia, as pessoas já se apavoram, né? Então, mas não existe outra forma quando fala assim, você precisa aprender, porque o aprendizado é tão cansativo, tão obrigatório,
que quando se fala que você tem que aprender autoconhecimento, as pessoas às vezes acham que elas devem colocar no mesmo lugar. Porque, ao contrário da chatura do ensino de conteudista total e absoluto, não que não seja bom, porque eu adoro estudar, estudo pra caramba, mas eu estudo o que eu quero, Sim. né? Eu vou ali buscar aquilo que eu tenho a ver, não estudar aquelas bodegas todas que eu estudei, que eu não uso nunca e nunca usei, né? Nem lembro. Parece que eu faltei a vida inteira aula, porque eu não consigo nem lembrar nem de um terço do que eu aprendi na bodega da escola. E aí eu acho que se a gente olha, né, para essa questão do autoconhecimento do aprendizado, talvez isso já venha no inconsciente da galera, né? De todos nós, né? E aí meio que fica uma coisa assim de, né, de aversão. E não dá, Sim. porque eu acho que porque o autoconhecimento é libertador, não existe outra forma, né? Com certeza. Sabe que a Ali e eu fizemos uma live ontem de noite. A Ali é pedagoga, né? E a gente estava falando um pouquinho sobre isso, né? A gente falou sobre o Ikigai ontem, lembra que na nossa última live a gente falou sobre o Ikigai? Sim, A gente falou sim. sobre isso ontem também. E assim, ó, como eu falei no meu Ikigai, eu acho que o mundo precisa de educação. E eu estou Sim. aqui à disposição do mundo para essa educação. E a gente falou justamente sobre isso, né? Como a educação formal, ela muitas vezes ela tem até um livro que eu citei ontem que eu acho assim foi um grande marco assim depois que eu conheci esse autor que infelizmente nos deixou o ano passado, que é o Sir Ken Robinson. Ele escreveu um livro, vários livros, mas um que eu adoro que é Libertando o Poder Criativo. Tá? Ai, que maravilha. Esse cara, ele foi simplesmente ele por muito tempo especialista contratado pelas Nações Unidas para a educação no mundo. Ele era tipo assim, ó, o Olha que pica das galáxias em educação por planeta, né? E ele tem e o TED dele, né? Aqueles videozinhos TED, o dele é o mais assistido do planeta em todas as línguas, olha. né? E ele e engraçado assim, a primeira vez que eu assisti, eu achei, mas ele não se mexe, né? Ele fica sentado, ele fica de pé ali, posicionado e tem pouco. E assim, engraçadíssimo, brilhante, um homem brilhante. Tá? E nesse livro dele, ele fala uma coisa assim, Magda. Primeiro que ele fala que esse TED dele tem um capítulo do livro que ele fala sobre isso. Que ele fala que a escola mata a criatividade. Sim, Né? ela, A o escola ensino mata está a criatividade. corrompido. O ensino está Porque corrompido assim, ó, o demais. que que acontece? O que que acontece? Você vai ter que fazer assim, ó. E aí eu até comentei com a Ali, dei esse exemplo, né? Eu vi, agora eu estava no Enem esses últimos dias aí começaram a surgir esses memes do Enem, né? Aí tinha uma questão de matemática que era sobre a hipotenusa, né? Não sei se você lembra o quadrado, a hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, né? Que é um produto notável, aquela coisa que você não deve lembrar porque você não usa para nada. Eu também não uso, mas a minha memória, né? Mas enfim, então você tem que aplicar a fórmula. A hipotenusa é aquela diagonal de um triângulo retângulo que tem, enfim, não Aquela entra linha no caso maior. aqui. Então assim, são 3 valores, né? A partir de 2 você encontra o terceiro, essa é a questão. E aí o terceiro estava lá com uma incógnita, né? Que na matemática a gente usa, né? O x. E aí a questão dizia assim, encontre o x. O aluno foi lá, Ah, o X tá circulou ali, o fez uma... X, botou uma setinha e escreveu: o X está aqui, já encontrei, né? Então, tipo assim, do Eu ponto dava de 10. vista. Eu dava 10. Você tem que dar 10, entendeu? Só que o professor faz o quê? Idiota, burro, Zero. engraçadinho, É. né? Magda, eu acho que eu contei isso já para Corrompe, vocês aqui. corrompe total. Eu acho que eu já contei isso para ti, mas se não contei, enfim, vou contar de novo para quem talvez tenha gente aqui que não tenha ouvido isso. Eu, quando eu era criança, minha mãe foi convidada pela professora da escola a me levar a um médico, né? Porque eu era muito avoado na sala de aula, né? E aí, naquela época, não se levava em psicólogo ou psiquiatra, porque isso era coisa para louco, né? Só se eu estivesse no outro estágio de doideira, que daí se levava, né, no psicólogo ou no psiquiatra. E minha mãe me levou então no neurologista. Eu lembro até hoje desse dia, lembro até hoje
que ele, enfim, fez alguns exames lá. Me lembro de ter uma sala, de ele fazer algumas perguntas, uns joguinhos, umas coisas assim. E aí ele falou para minha mãe, realmente seu filho sofre de uma doença que não tem cura. E a minha mãe, o que que é? Não sei o que. Tem algum remédio? O que que eu posso fazer, né? Não, na verdade tem cura, mas não é agora. Quando ele estiver lá pelos seus 14, 13 anos, vai passar. A doença dele é criancice, ele disse. Ele é uma criança, ele só tem energia, ele está ativo, tá tudo bem com ele, né? Uhum. Aí eu lembro da minha mãe voltando na escola para me trazer no outro dia, dizendo assim, professora, levei ele no médico, o médico que ele tá tudo certo com ele. Aí, pois é, porque ele fica indicando com os colegas e não sei o quê, fica bobeando e não para quieto. Aí a minha mãe perguntou assim, como são as notas dele, professora? Não, as notas dele são excelentes. Né? Naquela época não tinha nota. Eu lembro que no colégio a gente recebia um conceito, né? E o meu conceito era PS, que era o plenamente satisfatório. Aí minha mãe Maravilha. disse assim, as notas deles estão boas, não estão? Bom, então assim, a senhora cuida dele aí, eu cuido dele em casa, cada um com o seu cada qual. Entendeu? Tá tudo certo. Graças a Deus, eu acho que o médico daquela época não tinha ainda o TDAH diagnosticado no planeta, acho que fazia parte do CID, né? Porque senão eu ia ter que tomar um Rivotril, alguma coisa que algum médico ia ter me dado. Acho que aquele médico não ia me dar. Mas assim, eu agradeço minha mãe e esse médico por não ter me dado nenhum tipo de medicamento, porque eu simplesmente me sinto normal, Tem um entende? diagnóstico também, né? Eu sou normal. E isso me conectou muito com esse livro do Ken Robinson, porque o primeiro capítulo do livro ele conta a história de uma menina que também estava desajustada ao sistema. Ele é britânico, tá? Ele era, né, britânico, e ele falou lá nos primórdios dele, assim, como educador, quando ele começou nessa parada toda aí, ele conta a história também de um médico, de uma mãe que levou uma menina que estava desajustada, que, tipo assim, ela não parava quieta, né? E aí o médico, então, avaliou essa menina e tal, e aí chamou a mãe, né? Pediu para a menina ficar na antessala, botou uma música no rádio lá para tocar e chamou a mãe para dentro do consultório. Aí ele disse assim para a menina, eu vou falar um pouco com a tua mãe, né? E você fica aguardando aqui, né? E aí ele colocou a música. E aí ele falou um pouco com a mãe, o que houve? O que acontece? Ele, não, só aguarda um minutinho, né? E aí ele abriu silenciosamente a porta e os dois espiaram e a menina estava lá rodopiando, dançando e não sei o quê. Ele falou assim, a sua filha é uma bailarina, ela é uma artista. Ela não tem paciência para cognição matemática e de língua portuguesa. Mas olha o que ela tem ali. Né? Muitos anos antes de Gardner falar, por exemplo, das inteligências múltiplas. Né? Sim. Então, assim, ela tinha uma inteligência espacial muito grande, sinestésica muito grande, que transcendia as outras crianças. Né? Uhum. E ele falou, incentive ela a continuar dançando. E isso vai ajudá-la na escola também, mas não cobre dela essa outra parte, porque ela talvez não consiga entregar. Ela é uma bailarina, ele disse assim para ela. Tanto que essa menina cresceu e foi primeira bailarina do Bolshoi. Olha que Né? maravilha. Então, é isso, Magda. A gente tem uma educação viciada, grosseira, sabe? Corrompida Não é totalmente. todo mundo. Tem escola assim, a escola, por exemplo, a escola que a Ali é professora e dona, é uma escola diferente. Ela já trata a criança. Eles falam de autoconhecimento Tem com algumas, criança, tem algumas. É. Começando já, né? graças a Deus. Só que a Ali é uma pedagoga fora da curva. Entende? Mas Quando tá isso deveria começando a mudar, ser. né, Robson? Isso aqui é É, importante, está começando a mudar. é, Já há um mas é tempinho. claro que a gente. Só que ainda Diga. não é muito divulgado, né? E a grande maioria, a grande massa ainda tem que se sujeitar a essas, né, essas repressões que a escola. Porque encaixa você num quadradinho, se você não se adequa àquele quadradinho, você não serve, você tem problema cognitivo. E aí, né, coloca aquele diagnóstico da criança, no adolescente, e é muito triste, né? Muito triste. Você paralisou de novo. Tô aqui.
A Célia falou muito obrigada, adorei, boa noite. Não sei nem se ela está ainda aí. Boa noite, Célia. Está sempre vendo minhas lives, essa querida. É, quando eu fiz várias lives sobre adolescentes, né? Estão lá no meu canal do IGTV. E uma das coisas que é importante a gente saber, que atualmente, né, pesquisas mais recentes, que se investiu dinheiro, inclusive, em estudar o cérebro do adolescente, como ele tem 4 propriedades que o Siegel traz, né? E uma delas é o desenvolvimento da exploração criativa. O adolescente ele tem uma explosão de neurônio quando a criatura entra na puberdade, que é o pensamento concreto, vai para o pensamento abstrato, que é a entrada na adolescência, o cérebro ele fica assim, totalmente tomado por neurônios, por substâncias neurônios. Só que aquela substância branca que faz as conexões ainda está em desenvolvimento. Por quê? Porque o cérebro está em desenvolvimento ainda de trás para frente. Então, essas conexões ainda estão sendo, né, conduzidas. E a capacidade, né, de explorar um adolescente, né, de olhar para uma prova, onde que está o X? O X está aqui. Eu faria a mesma porcaria, um saco, matemática, entende? Mas outra pessoa já elaboraria aquela bodega toda da questão. Então, eu acho que assim, a gente está precisando mesmo ter esse tipo de propostas que estão surgindo. Eu percebo que tem bastante, a gente já até conhece algumas pessoas, mas isso precisa vir cada vez mais forte, né? Cada vez mais forte. Eu acho isso muito Com importante. certeza. E é por isso que assim eu decidi que eu quero dedicar minha vida a construir esse novo modelo de educação, ajudar a construir essa educação diferente, esse lifelong Isso aí. learning, esse aprendizado ao longo da vida, para que a gente possa aprender com a vida, com as coisas da vida, não só numa educação formal, né? Levar muito para as empresas que também são viciadas em apenas ensinar aquela coisa técnica, né? Eu Uhum. ensino a pessoa ali no Excel, no PowerPoint, no não sei o quê, mas e a habilidade humana, né? Que é o que nos conecta, né? Eu O comentei afetivo. esses dias com um amigo meu ali que é gerente, eu falei para ele, cara, a meta que você quer tanto que as pessoas cumpram, ela é feita por pessoas. As pessoas doentes não cumprem meta nenhuma. Então a gente precisa É, cuidar do ser humano por trás daquela pessoa ser vai cumprir humano. aquela meta, né? Porque senão não A tem inteligência meta. Você pode emocional. definir o que você Tem que quiser. Nossa, demais. que as pessoas E eu possam, escrevi um né, artigo agora para o aprender, mês. que as pessoas possam, né, Robson, aprender É. que a vida é uma grande pedagoga, né? E que a gente passa por aquilo Uhum. que precisa passar, que tudo tem um aprendizado, e que essa pedagogia mais sistematizada possa vir com todos esses processos de transformação cada vez maior. Então, quando você fala, né, que você está aí fazendo a sua transição de carreira, porque você realmente está se conectando com a sua essência, com aquilo para que você veio, com o seu propósito, isso é muito lindo, porque é mais um ali, né, contribuindo e colaborando para a transformação, para a mudança, né? Porque não dá para Sim. ser diferente. Faça o seu merchandising aí, que a gente já está na lata aqui para terminar. Nossa, tranquilo. Não, antes de mais nada, obrigado mais uma vez, Magdinha, porque é sempre muito bom. Eu nem vi o tempo passar, né? A gente precisa dizer para o Instagram para deixar a gente aí mais ou menos umas 10 horas, né? Porque a gente fala pra caramba. Ó, a minha proposta para ti é que a próxima a gente faça no Zoom, tá? E aí a gente Tá. grava, e aí sai dali assim, ó, vários vídeos. A gente faz assim uns videozinhos de meia hora, a gente pode gravar ali umas 4 horas seguidas, tá? Enquanto eu tiver Tá chimarrão, eu tô bom. falando. Mas obrigado mais uma vez pelo teu carinho, pelo convite. Acho que o assunto não se esgota aqui. O que eu ia dizer apenas ali, que eu estava falando, é que eu escrevi um artigo agora para o mestrado, e eu falei sobre as 15 habilidades do futuro aí, o Fórum Econômico Mundial, né, fala, que seriam as habilidades ali dos profissionais para 2030, 2025, na verdade. É. E das 15 primeiras colocadas, 10 delas têm algum aspecto comportamental, algum aspecto Sim. humano, como criatividade, inteligência emocional, liderança, saber Flexibilidade, lidar com problemas, resolução de problemas resolução de complexos, né? problemas, Então, assim, isso não relacionamento é feito por um pessoal. computador. É.
Então, assim, como tudo isso aí tem um grande, para mim tem uma grande fonte, que é o autoconhecimento, Magda. Até quando a gente se autoconhece, a gente também começa a perceber as coisas que estão diante de nós, tá? E a Ali, que está aqui, e eu, agora no dia 6, 7, 8, são 3 noites, das 8 às 10 da noite, tá? São 2 horinhas por noite, a gente vai fazer o Returning, que é um curso fantástico criado pelo nosso querido amigo Nilson Bolgeroni, tá? Eu sempre faço questão de dar os créditos, porque o Nilson é uma das pessoas muito criativas que eu conheço, especialmente para fazer esse tipo de atividade, né? Tem toda uma coisa teatral, tem toda uma coisa da música que foi pensada, é tudo muito lindo, tem um ritual, eu digo assim, sabe? Muito bacana. Então são 3 noites, vai ser aqui em Porto Alegre, na Faria Santos 248, no bairro Petrópolis, aqui em Porto Alegre, tá? E quem quiser se inscrever, estiver aqui por Porto Alegre, conhecer alguém, quiser dar de presente, qualquer coisa, nós ainda temos 2 vagas, tá? Mas, e é isso, assim, um momento para se conectar com as suas crenças, com o seu autoconhecimento, olhar um pouquinho para dentro da gente, que a gente quase que não faz isso, né? A gente olha para o espelho e quando a gente olha para o espelho, a gente olha apenas a face física. Mas lá dentro, por trás daquele espelho, tem um ser humaninho ali que precisa ser olhado. E é isso, Magdinha. E Muito além de obrigado pelo olhar para a carinho de crença, sempre. e esse trabalho, né, Robson, além de olhar para a crença, você na respiração do rebirthing, você transforma aquilo. É maravilhoso, é um trabalho que vale muito a pena, muito a pena. É Eu isso. que agradeço você estar aqui comigo essa noite. Muito E aí, obrigado, até a querido. Tá próxima. sempre. Você... Tá. Helena tá te mandando um beijo. Tá. Beijinho. Então, eu ia falar agora, dá um beijão na Helena. E brigadão, querido. Obrigada a todos vocês aí por participarem, todos vocês que ainda vão nos assistir. Vai ficar gravado lá no IGTV. E vida que segue. Vamos lá aprender com a nossa pedagoga Mor a vida. Tchau, querido. Boa noite. Beijo no É isso aí. coração de todos. Tchau. Beijão. Obrigado. Eu que agradeço. Tchau, tchau.